7. Gálatas 6, versículo 7. Os que acharam podem se sentar. E quem está com o telão também pode se sentar. Fica com ela aberta rapidinho. Eu vou ler o texto. Alguns irmãos falam: poxa, pastor, legal, né? Você tá conseguindo emagrecer, né? Mas a questão de emagrecer, ela não vem do céu. Ela é consequência de alguns comportamentos e atitudes. Então, eu tive que mudar comportamentos para que eu conseguisse o resultado do emagrecimento. E também só busquei isso porque, através das minhas atitudes e comportamentos, comendo errado e com falta de exercício, eu passei a adquirir pesos a mais. Então, os meus comportamentos, minha má alimentação, fez com que eu começasse a engordar. Muitas pessoas querem passar em concurso público. Muitos gostariam de ter uma vida tranquila, a nível financeiro, estável, buscar estabilidade. E para que isso aconteça, é necessário estudar. Estuda, se dedica, que a consequência é passar no concurso público. Ou seja, eu estudo, busco, me dedico, com isso eu tenho uma possibilidade de passar no concurso público. Muitos querem um bom emprego, mas para que isso aconteça é necessário ter algumas atitudes: estudar, se dedicar, ser um bom trabalhador. E às vezes nem ligado ao estudo, mas precisa-se apenas de uma dedicação. Tem irmãos que estão querendo emprego, mas que acordam 10 horas da manhã. Então, se você tem atitudes buscando algo, a tendência é que exista uma consequência naquilo que você está buscando ou se preparando. Nós vimos os músicos aqui. Algumas pessoas falam assim: meu Deus, tocam muito. Vou usar o Cleiton como exemplo, um dos melhores saxofonistas que existe no Rio de Janeiro. E aí você pergunta assim, alguns falam na verdade assim: é um dom. Não, não é dom. Porque dom é presente. Dom não precisa de mim para que aconteça. Foi me dado. Deus te deu e você já nasceu tocando? Então você precisou estudar. E não só estudar, você precisou praticar. Qual foi a consequência do seu estudo, da sua prática? Se tornou um bom músico. Você consegue entender que a vida, na sua maioria, ela é feita de consequências? Pastor, isso aí é meio furado, não consegui entender. Então vamos para a Bíblia. E hoje nós vamos ler muito a Bíblia. Gálatas capítulo 6, versículo 7. Diz assim, ó, olha como Paulo começa o texto. Não erreis. Algumas outras versões vão estar escritas assim, ó: não se deixem enganar. Não errem. Eu estou dando um conselho para vocês. Qual o conselho, Paulo? Primeiro, Deus não se deixa escarnecer. Deus, você não escarnece. Está falando por quê? Porque tem alguns... Nós vamos falar sobre plantio. E às vezes nós não entendemos algumas consequências. É porque o que está debaixo da terra, você nunca vai entender como funciona. A gente
gente consegue ver a planta germinar, nascer, mas o que acontece debaixo da terra, só o Criador sabe. Porque existem algumas consequências que nós ficamos questionando a Deus. Por que Deus permitiu aquela criança morrer? Você sabe o que passava naquela casa? Você sabe? Eu vou contar uma história de que aconteceu exatamente isso. Nós vamos ler na Bíblia. Então, existem algumas coisas que acontecem debaixo da terra que nós humanos não conseguimos ver. Mas Deus não se deixa escarnecer. É Paulo falando assim, ó: dele você não esconde. Você pode até zombar das pessoas. Outra versão vai falar assim, ó: de Deus não se zomba. Você pode até zombar das pessoas. Aqui na igreja, pastor, você vive uma vida de santo, mas na sua casa você faz isso, aquilo. Eu posso estar zombando de Deus aqui, das pessoas na verdade, mas de Deus não se zomba. Tá, Paulo, mas continua. Eu quero entender, porque tudo, e é necessário frisar isso, não é porque algumas coisas que você planta, você vai colher. É o texto bíblico. Porque tudo o que o homem semear, isso também ceifará. Tudo. Grava isso. Tudo. Passa o próximo versículo para mim, por favor. Versículo 8. Ah, pastor, você está falando de coisas aí terrenas. É terrena isso aí, é? Porque o que semeia na sua carne, da carne ceifará a corrupção. Mas o que semeia no Espírito, do Espírito ceifará vida eterna. Então Paulo aqui está falando que só, olha, existe semeadura na carne, mas também existe semeadura no Espírito. E é por isso que ele está falando assim, ó: tudo que você semear. Você está pensando que é só coisa terrena? Ou se você está pensando também que é só coisas espirituais? Não, tudo. Até aqui tranquilo? Então preciso construir com os irmãos uma linha de raciocínio para que os irmãos entendam que Deus quer nos orientar, não só nessa noite, mas para termos uma vida em santidade com Ele. Porque o desejo de Deus não é que tenhamos uma vida somente eterna. Jesus vai dizer em João 10:10: eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Ele fala dois tipos de vida: vida e vida com abundância. Jesus fala assim, ó: eu estou vindo para que vocês tenham vida na terra e vida em abundância no céu. Partindo desse pressuposto, nós precisamos entender que, como eu vou explicar, tentar construir, nós precisamos ter a convicção de que foi o Senhor que criou céu e terra. Porque talvez, se alguns irmãos aqui forem da lei da evolução, eu não consigo entender essa lei da evolução, porque o mundo cada vez está ficando pior. Se fosse evolução, o mundo deveria estar melhor, mas cada vez mais está pior, em todos os sentidos, humano e natureza. Mas nós entendemos que Deus cria céus e terra. Isso é bem claro, que está no primeiro versículo da Bíblia. E criou Deus os céus e a terra. Porque às vezes nós achamos que Deus criou só a terra. Não, o texto é bem claro, no livro de Gênesis, capítulo 1, versículo 1. E no princípio criou Deus os céus primeiro e a terra. Normalmente um arquiteto ou um grande engenheiro, ele tem características. Quem entende muito dessa área, olha às vezes determinadas obras, construções, e fala assim: essa construção tem a característica do Oscar Niemeyer. Você de fora fala assim: não consigo entender. Mas aquela pessoa entende bem
e consegue ver que normalmente quem tem o hábito de construir, ele sempre coloca suas essências em tudo aquilo que ele constrói. Eu falei que Deus criou céus e terra. Sendo Ele criador dos céus e da terra, Ele cria ambos com leis. Existem leis que governam céus e existem leis que governam terra. E existem algumas dessas leis que elas se aplicam nas duas dimensões, céus e terra. Então, para ser didático, os irmãos tentarem entender essa construção de raciocínio, existem leis que o próprio Deus criou, que essas leis, elas conseguem dominar e governar ambas as dimensões, céus e terra. Um grande físico, um dia ele descobriu, Newton, ele vai falar o seguinte, ele descobriu uma lei que se aplica na terra. Ele fala que para toda ação existe uma. Olha o que um homem super estudioso descobriu, que para toda ação aqui na terra existe uma reação. Essa mesma lei, ela também se aplica no mundo espiritual, nos céus, que nós acabamos de ler. E fica tranquilo que nós vamos construir tudo isso juntos. Abra por favor comigo, ou o símbolo do telão, Gênesis capítulo 8, versículo 22. O contexto desse texto, os irmãos conhecem essa história, é a história de Noé. Deus, ele praticamente destrói a terra com dilúvio, ele mata praticamente a humanidade, os animais, e assim que Noé desce da arca, Noé, ele levanta um altar, e a Bíblia vai dizer que o cheiro daquela oferta sobe de forma agradável às narinas de Deus. E aí Deus, ele libera uma ordem para a terra. Olha a ordem que ele libera para a terra: enquanto a terra durar, sementeira e cega, ou semeadura e colheita, frio e calor, verão e inverno, dia e noite não cessarão. Enquanto houver a terra, está aqui, enquanto houver terra, haverá semeadura e colheita. Estou falando de uma lei agora, terra física. Enquanto a terra existir, vai haver semeadura e colheita. Newton descobriu algo, Deus está falando algo agora no mundo também material, na terra, referente a essa mesma lei. Pastor, então toda semente que eu jogo, ela germina? Não. Eu posso falar isso com propriedade, porque eu acho que a minha infância toda eu via minha mãe semeando. Tanto via que quando eu ganhava um dinheirinho no meu aniversário, paz, meus irmãos, eu ia para a casa de ração comprar aqueles saquinhos de semente para tentar também semear. Só que as minhas sementes não germinavam, porque eu não tinha o hábito de fazer aquilo. A minha mãe fazia constantemente. Se você chegar na casa da minha mãe, a fruta que ela te der para comer, ela vai pedir: por favor, não joga o caroço fora, não. Ela pega o caroço, aí tem um cantinho só para secar as sementes. Ela coloca as sementes tudo para secar lá. Aí quando chega o tempo que ela já entende daquela semente secar, porque para cada semente existe um tempo também, para cada semeadura existe um tempo. Não são todas as sementes que germinam no mesmo tempo, e nem da mesma forma. Não vou entrar nesse detalhe. Ela pega e planta, semeia aquele caroço, aquela semente. E eu cansei de ver que nem toda a semente que ela colocava na terra germinava, mas só que ela não desistia. Ela pegava outra semente, colocava na terra.
Às vezes aquela segunda não germinava, que ela fazia terceira. Enquanto não germinasse, ela continuava a tentar. Quer agradar a irmã Ruth? Dá um pezinho de qualquer coisa para ela. Quer deixar a Ellen com raiva? É não dar nenhum pezinho para minha mãe, porque todas essas plantas ela coloca exatamente no meu portão. Então, para entrar na minha casa é uma selva. Ela não coloca no quintal dela, ela coloca no meu portão. Então, eu nasci nesse ambiente e eu pude ver que nem toda semente germina. Então, qual o segredo? Um dos segredos da semeadura. E aqui eu vou liberar algumas regras da semeadura. Existem diversas. Eu vou falar algumas para aplicar no texto, nós vamos entender. Uma das primeiras regras que eu quero falar é a regularidade. Porque toda vez que a Bíblia fala em semeador, não fala com uma pessoa que vai, de vez em quando, vai lá e coloca uma semente na terra. Vamos para a prática? Se fosse assim, então eu daria o dízimo uma vez só na vida e a janela do céu seria aberta para mim toda vez. É assim que funciona? Não. Deus está falando de regularidade. Então, eu preciso entender, para que a minha semeadura seja eficaz, eu preciso ser regular. Foi o que eu falei agora do Cleiton, dos meninos do Isaac. Isaac, um dos melhores baixistas que existem. Se eu perguntar a Isaac, e aí, aprendeu, parou? Não. Eu acho que ele toca mais no baixo do que na esposa dele. Então, o que tornou ele expert? Regularidade. Eu não planto só hoje, eu continuo a plantar. Uma pessoa que vive de colheita, vamos supor, no Brasil, existe muito plantio da cana-de-açúcar. A pessoa, que plantou cana-de-açúcar uma vez, depois que ela colheu, não planta mais? Vai dar cana-de-açúcar para o resto da vida? Depois que ela faz a colheita, ela precisa fazer o que novamente? Plantar, semear. Então, aqueles que são semeadores de fato, eles precisam ter regularidade na semeadura. Pastor, me fala na Bíblia isso. Vou falar o que Salomão vai explicar, porque eu tenho que falar com um homem sábio. Por favor, coloca para mim aí, por favor, Eclesiastes capítulo 11, versículo 6. Eclesiastes 11, verso 6. Eu vou ler para os irmãos. Semeie a sua semente de manhã, e à tarde não fique de braços cruzados, porque você não sabe qual irá prosperar, esta, se aquela, ou se ambas serão igualmente boas. Deixa eu traduzir o que Salomão está falando assim, ó. Plantou de manhã, não cruza o braço não, planta à tarde de novo, porque você não sabe qual dessas sementes que vai prosperar. Continue a semear, não pare, porque possa ser que uma delas não prospere, mas também possa ser que ambas prosperem. E quem vai ser beneficiado? Você. Então, primeira regra da semeadura: não existe uma ordem, tá? Não existe ordem específica, existem muitas regras. Entenda que para semeadura é necessário ter regularidade. Segunda regra é que tudo que você plantar, foi o que nós lemos, você vai colher. Se eu pegar um caroço de manga, vai nascer um pé de goiaba? Sim ou não, irmãos? Porque o que eu plantar, a espécie que eu plantar, eu também vou colher. Se eu pegar uma batata, eu vou colher milho. Se eu plantar batata, eu vou colher batata. Por quê? Porque uma das regras da semeadura é que você colhe exatamente aquilo que você planta. O que você plantar, pode ter certeza que você vai colher.
Nunca foi vista na terra alguém que plantou algo e colheu outra coisa totalmente diferente. Não existe. Outra regra é a regra da proporcionalidade. Como assim, pastor? Paulo ele vai declarar para a gente, nós sempre lemos aqui no momento dízimo, 2 Coríntios 9, versículo 6. O que semeia pouco, e o que semeia muito, em abundância. Não precisa também ser expert para entender. Se eu planto poucas sementes, eu vou ter de retorno poucos pés daquela semente que estou plantando. Se eu planto muitas sementes, eu vou ter muitos pés, logo muitos frutos. Então, a minha semeadura, ela vai ser proporcional à quantidade que eu estou semeando. Eu ainda estou falando de coisas terrenas, mas os irmãos vão entender, porque essa lei, ela se aplica tanto nos céus quanto na terra. A última lei, para não enfadar muito em relação a essa questão, é a terra, porque a semente, ela não vai germinar em qualquer terra. Cada semente foi dada por Deus para germinar em uma terra específica. No início do ano, Diácono Júnior e Maiara convidou a minha família para ir a Marataízes. E quando chega em Marataízes, de um lado e do outro você só vê abacaxi. Aquela terra tem algo que o abacaxi ali, ele prospera com abundância. Se você plantar aqui, possa ser que dê, pode, mas a colheita vai ser tão abundante quanto a terra que está em Marataízes? Não. Tem frutas que dão no Brasil, mas não existe na Europa. Por quê? A terra que tem aqui prospera, a terra que tem lá não prospera. E ao contrário também se aplica. Se você tentar plantar uvas aqui na nossa região, pode até nascer, pode, mas não vai prosperar como nas regiões que são frias. Então você consegue entender que às vezes uma semente, ela não pode ser plantada em todo tipo de terra. Nós ouvíamos as nossas avós falando assim, ó, não jogue pérolas aos... Tem coisas, sementes que estão na nossa mão, que nós não podemos plantar junto a eles. Por quê? Porque não vai prosperar. Porque determinadas sementes são feitas para determinados tipos de terrenos. E aí nós podemos utilizar a parábola de Jesus. Eu sei que nessa parábola Jesus está falando sobre a palavra, mas ele está usando uma coisa do cotidiano. Ele vai falar assim, ó, eu vou contar para vocês a história de um semeador. Esse semeador saiu a semear, e algumas sementes caíram à beira do caminho, outras caíram nas pedras, outras caíram no meio dos espinhos, e outras em terra boa. Para cada lugar que a semente caiu, houve uma reação diferente. A que prosperou foi a única que caiu em terra boa. Então, nem sempre a minha semeadura vai estar condicionada à qualidade da minha semente. Mas tem semente que Deus te deu para você plantar, que não devem ser plantadas em qualquer lugar. Às vezes naquelas rodas de amigos, algumas, eu estou falando, não são todas sementes, algumas sementes. Nós precisamos ter isso em mente. Por quê? Porque se você não entender isso, algumas coisas não vão acontecer na sua vida, elas não vão girar na sua vida. Por que eu estou trazendo isso? Estou introduzindo a mensagem em relação a essa situação. É porque muitos que hoje entendem já ser salvos, entendem que já foram salvos, têm vivido uma vida
desleixada, sem compromisso. Já estou salvo, não preciso de mais nada, posso fazer tudo. Eu posso fornicar, eu posso adulterar, eu posso falar mal do meu irmão, eu posso fazer facção, eu posso fazer divisão, posso beber, eu posso ver filme pornô, eu posso masturbar. São pessoas que estão vivendo sem responsabilidades, porque acham que estão salvos. Acham que estão salvos. Então, nós não podemos viver sem responsabilidades. Nós precisamos entender que na nossa vida, as nossas atitudes, existem consequências. Todas as nossas atitudes aqui na terra têm consequências. Eu falei que algumas sementes não germinam. Então, pastor, tudo que eu fizer de errado, não, eu vou sofrer? Não, tem algumas sementes que não germinam. A pessoa também, se Deus nos castigasse por tudo que nós fazemos de errado, meu Deus do céu, misericórdia. Mas eu falei que existe a regularidade. Existem alguns pecados que nós temos, e existem alguns pecados que ferem mandamentos e ordenanças de Deus. O que vai acontecer? Consequência. Mas não é só de erro, não, de coisas boas também. Sementes boas também que nós vamos lançar na terra vão ter consequências na nossa vida. Nós não podemos passar aqui na terra achando que eu posso fazer o que eu quiser, deixa a vida me levar. Eu saio com um, saio com outro, dou beijo em um, em outro, uso aquilo outro. Entenda que nós precisamos viver e entender as nossas responsabilidades. Isso é algo que vem desde a criação da terra. Deixa eu contar uma historinha para que os irmãos entendam melhor o que eu vou aplicar agora. Eu me lembro que quando eu era bem mais novo, meu pai me deu uma bola. Minha família não tinha muitas condições financeiras. A maioria dos homens gosta muito de jogar futebol. Eu não era diferente. Tenho tentado até hoje, não consegui aprender. E meu pai me deu uma bola, porque até o momento minha bola era feita aquela bola de meia. Não sei quem é da antiga vai lembrar. A gente pegava a meia juntando, ia fazendo a bola. E meu pai me deu uma bola. Só que ele falou assim, eu vou te dar uma regra. Não joga a bola na sala. Porque foi logo após Natal, o coroa recebeu o 13º. Ele me deu uma bola, e para minha mãe, ele deu uma televisão. Aí ele falou assim, não joga bola na sala. Eu falei, com certeza, pai. Aí o garoto pega a bola, presente do papai, começa a estar na parede. Aí tu vai dando mais confiança, vai dando mais chute mais de longe. E aí o que aconteceu? Acertou aquela televisão na época do tubão. A tela ficou toda preta. Eu falei, meu Deus do céu, fiquei desesperado. Resumindo a história, não teve conserto. Minha mãe e meu pai chegavam à noite. Minha mãe chegou em casa. A mulher normalmente não chega olhando a televisão. Fez as coisas, eu só orando. Faz essa televisão voltar. Nada, a televisão voltar. Minha mãe acabou de fazer as tarefas dela, foi tentar ligar a televisão. Na época ainda era, ué, quem aconteceu com a televisão? Não sei. Ela estava pegando. Renan? Não sei. Chegou meu pai. O pai chegou em casa. Minha mãe,
Meu filho, você não sabe o que aconteceu. Meu pai, o que houve? A televisão não quer pegar. Não quer pegar? Comprei você agora. Deixa eu ver. Meu pai chegando perto viu a marca. Não quer pegar? Renan, eu nada, pai, o que foi? O que eu falei para você? Eu não sei. Eu falei que você não deveria jogar bola aqui na sala. Papai, chegou a espada de Grayskull. Já começou a lamber já. Aí a mãe acaba de bater que depois sou eu. A mãe foi muito aquele dia, irmãos, muito. Aí meu pai falou o seguinte: eu te perdoo, mas agora a partir de janeiro até o final do ano você vai trabalhar comigo sem receber nenhum centavo. Depois de uns tempos, de uns anos, ganhou outra bola. A pergunta é a seguinte: você acha que eu joguei na sala sim ou não? Porque eu entendi a consequência de desrespeitar o meu pai. Se Deus simplesmente falasse para o homem: olha, errou, te perdoo, o que nós faríamos de novo, irmãos? Está tudo liberado, vamos jogar de bola de novo. O fato de Deus permitir que consequências venham à nossa vida não está ligado à maldade, porque nele não há maldade. Foi porque ele entendeu que o homem e a mulher vivendo consequências, eles conseguem pensar um pouco mais para não continuar a repetir a quebra das leis dele, do pai. Eu falei que tudo isso acontece desde a criação. Vamos lá para os irmãos entender? Ó, Deus cria o jardim do Éden, coloca lá Adão e Eva. Ele fala: não comem da árvore. O que eles fizeram? Comeram da árvore, pecaram. Deus perdoou o pecado deles, sim ou não? Sim ou não, irmãos? Tiveram o pecado perdoado. E a consequência? Ei, mulher, você vai sentir dor de parto. Homem, você vai passar a ralar agora. Alguns não estão mais ralando não. Não sei o que está acontecendo. Vai ralar, vai sofrer do suor. E outra coisa, vocês não mais habitarão no jardim. Mas os pecados não foram perdoados? Sim ou não? Mas teve com você. Então, Deus perdoou o erro. Uma coisa é Deus perdoar o erro, a outra coisa é a consequência das minhas atitudes. As consequências, Deus não tem nada a ver com isso. Foi você que plantou. A lei já estava estabelecida no céu e na terra. Você plantou porque você quis. Ah, mas só isso? Então vamos continuar. Vamos falar de Abraão, o pai da fé, um homem que Deus considerou como amigo. Deus fala: ó, eu vou te dar um filho. Só que ele já era velho. Passe anos e anos e anos e anos e nada. O Deus vai dizer que ele vai tentar dar um jeitinho. Ele e a esposa Sara. Sara entrega a criada para ele coabitar, para gerar um descendente, porque Deus estava demorando. Deus tinha esquecido dele, segundo eles. O que acontece? Nasce Ismael. Era o filho da promessa. Deus vem, repreende ele e fala: olha, por causa dessa sua atitude, eu vou dar um filho a Sara. Isso vai acontecer. Sara ri. Vou dar um filho a ela. O nome dele vai ser Isaac. Mas eu vou te dizer algo. Por causa da atitude de vocês, agora eu vou levantar duas nações. De você, duas nações sairão. Eles vão, ó, lutar entre eles. E essa guerra nós estamos vendo até hoje. Árabes, judeus, cristãos, todos descendentes de Abraão. Uma guerra que acontece até hoje. Abraão foi perdoado pelo erro, sim ou não? Mas teve consequências.
Fala mais, pastor. Moisés, o homem mais manso da terra, que a Bíblia fala. Deus conversava, foi o único homem que conseguiu ver de relance Deus passar. Ninguém nunca viu. Deus permitiu a glória dele passar. Moisés viu na brecha da rocha. Só que Deus deu uma ordem para Moisés, diante de todas que ele cumpriu, diversas. Ele fala assim: ó, o povo está pedindo água, fala com a rocha. Ele já estava boladão. Ele pega e bate na rocha. Ele bate 2 vezes. Jorrou a água da rocha. Aí Deus fala: por causa da sua atitude, eu te perdoo, Moisés, mas por causa da sua atitude, você não entrará na terra que eu prometi aos vossos pais. Então Deus perdoou Moisés, sim ou não? Mas ele entrou na terra por causa da sua atitude? Consequência. A última que eu conto no Antigo Testamento, Davi. Eu vou parar nele porque ele é um personagem que eu sou apaixonado. Eu paro nele também porque a Bíblia vai o considerar como o homem segundo o coração de Deus. Não vou abrir os textos que não vai dar tempo. No primeiro livro de Samuel, no capítulo 16, 17, Deus vai contar a história de agora um menino que está indo levar comida para os seus irmãos, porque seus irmãos estão diante de uma guerra contra os filisteus. E ao chegar no arraial, Davi vê um gigante afrontando o povo. Nós todos conhecemos essa história, Davi e Golias. Davi fala assim: está afrontando o povo aí? Eu vou. Resumindo a história toda, eu vou a ti em nome do Deus de Israel, e hoje mesmo o Senhor entregará você nas minhas mãos, para que o nome dele seja glorificado. O que acontece? Davi arremata o gigante, corta-lhe a cabeça, pega. Aí no capítulo 18, a Bíblia vai contar um fato pós-guerra, porque normalmente após a guerra, sempre o rei, que era o cara que era mais honrado, às vezes o rei nem ia para a linha de frente, mas quem era o comandante do exército? Sempre o rei. O rei é o comandante. É igual nas forças armadas de hoje. Gilmar, quem é o mais graduado no exército? General. Pergunta se ele vai para a batalha. Mas quando vence a guerra, o general é o cara. Então normalmente sempre pós-guerra era-se honrado o cabeça, o líder, o chefe. Agora eles estão voltando da guerra, e ao entrar pelos portões, isso aí todo jovem gostaria de ouvir, as mulheres, as novinhas, vêm tudo pro portão da cidade. Aí fala: Saul matou milhares. Aí Saul matou milhares. Saul matou milhares. E Davi matou 10 milhares. Davi matou. Ele planta uma semente, dando honra a Deus, e Deus o retribui, reage, recompensa, ele colhe honra agora, Deus dando honra através do povo, toda a mulherada cantando: Davi matou 10 milhares, Davi matou 10 milhares, Davi matou. Toda a mulherada queria ele, todo mundo ficou doido na cidade. Por quê? Porque esse é o cara. Ninguém nem teve coragem de ir para o campo de batalha, mas esse camarada, ele foi em nome de Deus, e Deus deu vitória, e agora Deus está honrando ele. Observe que numa semente de honra que ele faz a Deus, Deus faz colher honra. Agora também nós temos uma outra história do próprio Davi, que todos nós vamos lembrar. Davi, ele vai cair, ele olha uma mulher, já casado, passado muitos anos, agora já rei mesmo de Israel. Ele vai do seu palácio, ele vai para a sacada. Isso aí está no segundo livro de Samuel, no capítulo 22. Davi vai para a sacada, aí ele vê uma outra novinha tomando banho. O texto diz: ela era linda. Ele cobiça ela. Ele não só cobiça, ele manda chamar, e ele acaba executando o ato.
ele tem relações sexuais com aquela mulher, que aquela mulher, na verdade, era esposa de um dos seus capitães que estava na guerra, lutando por ele. E passa um tempo, a mulher manda dizer: ó, tô grávida. Primeiro, já está colhendo, já plantou. Então uma pessoa fala assim: ai, pastor, tô grávida. Tá grávida porque você plantou, né, filho? Plantou muito. Se não faz, não tinha. Tô grávida, Davi. Davi, rapaz, já era. Faz o seguinte: manda chamar o cara, tentou um monte de estratégia, não conseguiu. Mandou uma carta para outro general, para colocar agora o marido dessa mulher na linha de frente. E depois que estivesse na linha de frente, mandou o exército recuar, para que ele fosse morto. É necessário nós entendermos isso nesses textos, porque às vezes nós não temos essa dimensão. Ninguém está sabendo o que Davi fez, nem no adultério, nem da morte do camarada. O pecado de Davi foi aquela semente debaixo da terra, que ninguém vê. E às vezes nós pensamos que ninguém vê. Pode estar escondendo dos outros, você pode esconder de mim, dele você não zomba. Davi adultera, mata um homem inocente a sangue frio, plantou uma semente. Você acha que passou em branco? Consegue já colocar o texto agora? Consegue? Então coloca pra gente aí. Segundo livro de Samuel, capítulo número 12, perdão, do 10 ao 15. Segundo livro de Samuel, capítulo 12, do 10 ao 15. Davi está tranquilo no palácio. Olha o que acontece. Chega agora um profeta na casa dele. Profeta que sempre entregou coisas boas para ele, nas vitórias o profeta estava lá. Mas o homem de Deus, a mulher de Deus é essa aí. Ele não entrega aquilo que nós queremos, ele entrega aquilo que Deus manda entregar. Olha que agora que Natan vai falar para ele: agora pois, não se apartará a espada jamais da tua casa. Por quê? Porquanto me desprezastes e tomastes a mulher de Urias, o heteu, para ser a tua mulher. Continua. Assim diz o Senhor: este suscitarei da tua própria casa um mal sobre ti, e tomarei duas mulheres perante os teus olhos. Quem conhece a Bíblia sabe que isso aconteceu. Mulheres dele foram estupradas na frente dele, mais na frente da história. Mulheres e filhas, perante os teus olhos, e as darei a teu próximo. O próprio filho dele, lembrei, o próprio filho dele também fez isso. O filho dele entrou no harém de mulheres dele, o qual se deitará com as tuas mulheres perante este sol. Ou seja, o que você plantou escondido, agora eu vou fazer você colher na frente de todo mundo. Porque tu fizestes em oculto, mas eu farei este negócio perante todo o Israel e perante o sol. Próximo versículo. Então disse Davi a Natã: pequei contra o Senhor. E disse Natã a Davi: também o Senhor perdoou o teu pecado, não morrerás. É importante nós entendermos isso. Ó, eu pequei contra ti, está perdoado. Mas a espada e a mulher, não, continua. Davi, eu perdoo os teus pecados, as consequências da sua atitude, você tem que ser macho para enfrentar. Próximo versículo, versículo 15. Então Natã foi para a sua casa, e o Senhor feriu a criança que a mulher de Urias dera a Davi, e adoeceu gravemente, e depois essa criança veio a morrer.
Eu falei que ninguém sabia disso que está acontecendo. Quem está de fora está falando assim: por que Deus está permitindo uma criança morrer inocente? Você não sabe, mas sabe o que aconteceu no oculto. Sabe o que os pais cometeram? Os avós cometeram? Então evite liberar qualquer palavra de coisas que você não sabe, porque tudo que Deus faz é bom, perfeito e agradável. E tem coisas que nem sempre nós vivemos consequências da nossa atitude. Tem coisas que a própria mão de Deus fazendo para que em breve nós venhamos a colher os benefícios daquilo que nós plantamos. Também vou falar de Daniel. Daniel, ele saiu um decreto para ele não orar a nenhum outro Deus durante 30 dias. O que Daniel vai fazer? Vai orar. Então ele ora, e ao orar, olha o que está plantando: oração, fidelidade a Deus, não se curvou a ninguém. Aí pegam ele e levam ele para o rei. O rei fala assim: tem que ir para a cova, foi a ordem que eu dei. Aí ele vai falar assim: ué, pastor, que colheita é essa? Que colheita é essa? Você falou que colhe aquilo que planta? Tem coisas que acontecem no meio do plantio que nós não entendemos, mas faz parte do propósito. Ele se manteve fiel. Ele vai para a cova, leão não vai comer ele, nós sabemos a história. O rei vai ficar doido, vai ficar maravilhado com ele, vai falar o quê? Daniel, esse teu Deus é incrível. A partir de hoje, todo mundo tem que honrar esse teu Deus. E outra coisa, a partir de hoje, você vai ser o presidente dessa nação. Eu sou o rei e você vai ser o presidente. Eu estou te colocando entre os maiorais. Então, tem coisas, ocasiões que nós estamos vivendo que necessariamente não é resultado do plantio, mas o passar por isso vai nos fazer viver a colheita que Deus tem para nos entregar. Os irmãos conseguem entender isso? Tá, pastor, você está falando sobre o Antigo Testamento. Isso aí é só a velha aliança. E a graça? Eu quero saber da graça. Nós estamos vivendo a graça. Hoje, agora é a graça. O que aconteceu com Davi, com Moisés, com Abraão, já tudo já passou. A graça não me ensina isso. A graça me ensina outra coisa. Eu vou dar esse texto para o senhor, pastor. Efésios 2:8. Porque pela graça que nós somos salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom gratuito de Deus. Muito bom. Mas é preciso você entender por que foi escrito isso. Paulo está escrevendo isso para um povo judeu que havia se convertido. A maioria da igreja era dividida entre gentios e judeus que haviam se convertido. E para o judeu, como que ele se salvava? Para o judeu, ele achava que a salvação dele vinha de matar animais, vinha de praticar a lei. Então agora os judeus estão discutindo dentro da igreja: vocês querem ser salvos? Vocês precisam fazer circuncisão, cortar a pelinha, que tem aí a fimose. Corta a pelinha, primeira coisa. Depois tem que matar bodinho, tem que fazer umas coisinhas para você ser salvo. Se não fizer isso, você não vai ser salvo. Aí por isso Paulo fala assim: vocês não estão entendendo nada. Quando vocês já estavam mortos nos vossos delitos, vocês ainda nem sabiam de nada, um dia Ele se entregou por vocês. Vocês não estão sendo salvos pelas vossas obras, nem pelos vossos sacrifícios, e nem pela lei. Vocês estão sendo salvos por um presente que Deus está dando para vocês sem merecimento, graça. Então, vocês não fazem isso porque vocês merecem, porque vocês estão fazendo sacrifício. Vocês não vão receber a graça, a salvação, porque é um favor de Deus. Independe de você fazer sacrifício ou não, independe de você matar animal ou não, é um favor de Deus. Tá, pastor, isso aí é só uma explicação. Explica melhor isso aí, tá? Já tô indo para o final. Eu preciso deixar isso claro. Por quê? Porque o mundo que nós estamos vivendo hoje, influências, redes sociais, tudo quer falar o seguinte: e Deus é amor.
Como se Deus fosse aquele hippie com a maconha. É isso aí, irmão. Deus é amor. Deus ama todo mundo. Todo mundo vai ser salvo. A pergunta que eu faço a vocês: todo mundo vai ser salvo? Mas por que não vai ser? Se é pela graça? É graça. Se é graça, se Deus é misericordioso e amor, então todo mundo vai ser salvo. Todo mundo faz o que quiser. Olha que Gálatas, esse mesmo Paulo vai falar no capítulo 5. Capítulo 5 de Gálatas. Vou esperar botar lá, não. Se conseguir colocar, vai projetando. Gálatas 5:19. Olha que Paulo vai falar. Nós lemos Gálatas 6. Estou falando de um capítulo antes do que ele falou. Ora, as obras da carne são conhecidas: imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, inimizades, tá? Rixas, ciúme, ira, essa mulher irada do capeta, discórdia, divisões, facções, inveja, bebedeira, orgia e coisas semelhantes a essas. Como eu já avisei antes, os que praticam tais coisas não herdarão o reino de Deus. Mas como é graça? Como que Deus é amor e Ele mesmo fala que alguns não vão herdar? Que história é essa? Irmãos, entenda, uma coisa é Deus perdoar pecado, outra coisa é você entender que nós precisamos praticar as ordens que Ele dá a nós. Uma coisa é Deus nos amar, e outra coisa é Deus aceitar as nossas práticas. As nossas práticas terão consequências. Então o que eu faço para herdar a vida eterna? Todos nós lembramos essa pergunta. Não é graça? Se fosse graça, não precisava de nada. Aí o mestre pergunta isso para Jesus: o que eu faço? Olha só, o que eu faço? Então tem atitude, fazer é atitude, é ação. O que eu preciso agir para obter a vida eterna? O que Jesus responde? Agora estou falando do próprio Cristo respondendo. O que Jesus vai responder para esse mestre? Amarás, eu vou te dar 3 sementes. Jesus falou para ele: primeira, ama o teu Deus acima de todas as coisas. Segunda semente, para você conseguir colher a vida eterna: ame o seu próximo como a ti mesmo. Ué, pastor, 3 sementes? Ele só falou 2, não, ele falou 3. Ele vai ensinar em Mateus no capítulo 6. Não vou ler aqui, mas todo mundo conhece. Se vocês não perdoarem os vossos irmãos, olha essa semeadura: se você não perdoar os vossos irmãos, eu também não perdoarei os vossos pecados. Vai plantar semente de não perdão, também tu vai colher a mesma coisa. Eu também não perdoo o seu. Está entendendo que até na nova aliança existe a lei de semeadura? Fala mais coisas. O próprio Jesus vai dizer, Mateus 6:14. Mateus 7:7, 6:14 foi o que eu falei da oração. Mateus 7:7, ó: peçam e lhes será dado, busquem e vocês acharão, bata e a porta vai se abrir, pois todo aquele que pede, recebe, e todo que busca, encontra, e quem bate a porta, será aberta. Portanto, tudo que vocês querem que os outros façam a vocês, façam vocês a eles primeiro. Está vendo como é semeadura? Olha o que está falando, ó: você quer alguma coisa do céu? Provoca o céu para que o céu reaja. Pede, o céu dá. Bate, tu encontra. Busca, tu acha. O que você quer receber, faça você, seu irmão. Estou falando do próprio Cristo, está nos ensinando. Aí ele vai falar em outro texto assim, ó, Lucas 6: não julguem, vocês não serão julgados. Não condenem, e vocês não serão condenados. Perdoem, e serão perdoados. Deem, e lhes será dado. Vocês receberão a mesma medida que você tem medido os outros. Fica de pé comigo, quero encerrar, por favor.
Põe por favor de novo Gálatas 6, versículo 8, por favor. Pode subir, Michel, louvor. Porque o que semeia na sua carne, da carne ceifará corrupção, mas o que semeia no Espírito, ceifará a vida eterna. Versículo 9. E não nos cansemos de fazer bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecido. Olha o que Paulo está dizendo aqui, o seguinte, ó: façam bem, porque no seu tempo, qual é o tempo? O tempo que ele governa. Porque nós temos um outro problema: nós semeamos hoje e queremos colher amanhã. Só que não é no nosso tempo, é no tempo dele. Aí sabe o que acontece? A maioria de nós semeamos, não obtemos o resultado que nós semeamos, aí nós desfalecemos. Sabe o que é desfalecer? Desistir. Chega. Só que está dizendo o seguinte aqui, ó: quem desiste não recebe. Tem pessoas que iniciaram uma semeadura, mas por não receber a colheita que esperava no tempo delas, no meio do caminho desistiram. É porque Deus errou? Não. É porque muitos de nós não sabemos esperar o tempo certo. Não sabemos esperar o tempo de Deus, não sabemos. Tem sementes que eu vou plantar, que eu, Renan, não vou colher, mas os meus filhos colherão. Os filhos dos meus filhos também colherão. A grande questão é o seguinte: hoje a sua vida, nas suas mãos, tem diversas sementes. E o que você tem semeado? Algumas pessoas estão aqui e estão tendo colheitas horríveis de coisas erradas que fizeram no passado. Então, pastor, para mim não tem mais jeito. Tem jeito, porque a semeadura ela é feita em ciclos. Você planta, colhe, aí Deus te dá mais semente para você plantar novamente. Aí compete a você continuar plantando coisas erradas ou mudar o tipo da semente. Então tem pessoas hoje que estão vivendo uma colheita ruim, mas esse ciclo vai acabar. E a grande pergunta é: você vai continuar a semear coisas ruins? Você vai continuar a semear coisas da carne? Ou hoje você vai decidir, ainda que em tempo de colheita ruim, eu quero já me municiar de sementes boas, porque eu vou mudar o ciclo da minha vida hoje. Entenda que a vida sempre foi feita de escolhas. Olha que ele vai falar para Josué: Josué, o que vocês vão escolher? Bênção ou maldição? Escolhe. Eu tenho 2 sementes aqui, escolhe. Josué fala assim: eu e minha casa, e nós serviremos ao Senhor. Eu hoje escolho bênção. E vocês? Ele fala para o povo: o que vocês vão escolher? Eu pergunto a vocês hoje a mesma coisa: que tipo de colheita você quer ter na sua vida? Uma colheita aonde as coisas da carne governam a sua vida? Ou a partir de hoje, ainda que não é colheita, você quer plantar coisas espirituais para que você viva coisas ou colheitas extraordinárias?